irmãs, nós temos alegria, pelo menos uma vez por ano aqui na Expo Católica, este encontro das escolas católicas filiadas aí a Unitrinos, porque acreditamos em algo maior. Eu acredito que o que nos move precisa estar dentro e não fora de nós. Que as coisas exteriores, elas mudam com grande facilidade. Nós vemos hoje, ontem à tarde, corre danado, a gente estava dando uma entrevista, o pessoal perguntava assim: ô padre, o senhor é conhecido como padre de família, prega muito encontro de casais, etc. Por que os casamentos estão terminando com facilidade? A minha resposta, claro, se fosse uma palestra, eu podia falar muito, né? Mas eu resumi, falei, porque eles estão se firmando naquilo que é de fora para dentro, e não aquilo que é de dentro para fora. Hoje tudo é muito descartável e descartado. Aí passou também para as pessoas. Então, nós que estamos nesse mundo de educação católica, com o pano de fundo aí de São João Bosco, Maria, grande educadora, Jesus, o grande educador dos seus discípulos, tanto é que chegou até hoje as suas palavras, nós precisamos ter uma motivação interna. A palavra motivação se desgastou, todo mundo fala, motivação, mas motivação é o que nos motiva à ação. Por que eu faço o que eu faço? Se você faz o que faz com uma moção interna, você pode até se cansar, mas você não se desanima. Cansaço não é desânimo. A palavra ânimo, ânima é alma, é vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida, sem alma. A pessoa cansada, você descansa, dorme, relaxa, aí você volta ainda melhor. O ânimo é o movimento, Deus ele é movimento, e nós devemos estar neste movimento de Deus. Certa vez eu fui no restaurante, aí estava muito frio, falei, vamos parando do prato principal, vamos pedir uma sopa. Eu gosto muito de sopa e caldo. Falei, então pode pedir uma sopa. Tá bom. Aí trouxeram a sopa, aí colocaram a minha sopa. Aí eu olhei para a minha sopa, eu vi que no beiral tinha um bichinho mexendo. Não sei se era um mosquito, um besourinho. Aí, claro, não vou fazer escândalo, né? Eu falei, com licença. Pois não, tem um bicho no meu prato. Onde? Aqui. Não, isso é desenho do prato. Eu falei, mas está mexendo. Eu falei, porque é desenho animado. Eu perco a amizade, eu não perco a piada, né? Gente, nós devemos ter isso na nossa cabeça, né? Eu vejo muitas pessoas hoje muito desanimadas. Aí não é só a questão da mobilidade externa, é a mobilidade interna. As minhas últimas pregações lá em Divinópolis, até aqui assunto lá na TV Evangelizar, sobre a diferença da bênção e da mágica. Eu acho que o pessoal olha para um padre, eles veem uma fada madrinha. Você já conhece fada madrinha, né? Da Cinderela. Eu acho que eles veem fada madrinha. Eu fiz uma reflexão com eles que o Manzotti gostou. Que a diferença da bênção e da mágica é que a bênção é parceria. A mágica é unilateral e é automática. O que as pessoas querem? Elas não querem bênção, não. Elas querem mágica. Ah, padre, a minha vida está assim, a minha vida está assado, meu casamento está assim, meu casamento está assado, minha saúde está assim, minha vida financeira está assado. O senhor me dá uma bênção. Eu falei, você não quer bênção, você quer uma mágica. E eu não tenho varinha de condão. Ai, padre, eu falei, não. A bênção requer mudança. E as pessoas não querem mudar. Todo mundo quer mudança. Mudar que é bom, ninguém quer. A bênção, Deus me dá a sua graça, Deus me dá a sua bênção, mas o que eu faço colaborando com o sono de Deus? As pessoas que procuram uma orientação, eu sempre pergunto, o que você está fazendo em direção ao seu ser que você gostaria de ser e não é? Você veio me procurar, qual que é o seu problema? Meu marido, casamento, tá bom, pegamos esse exemplo. Qual que é o problema? Esse, tá bom. Nessa questão que você me trouxe, o que você tem feito de concreto para melhorar isso aí? O que ele faz de concreto? O que vocês querem mudar para que Deus possa abençoar?
É um silêncio sepulcral. As pessoas não sabem responder isso. Elas acham que uma bênção vai resolver tudo aquilo, mesmo estando num sentido errado. Eu moro em Divinópolis. Tem duas saídas centrais de Divinópolis. Uma vai para BH, outra vai para Oliveira. É a mesma coisa. Você insiste em ir para Oliveira, você está rezando. Oh meu Deus, se Deus quiser no final, eu vou chegar em BH. Aí vai no final e não chega. O que a pessoa diz? Não adianta rezar, né? Deus não está fazendo muita coisa não. Rezei, acordei 4 horas da manhã, 40 dias. Acabei que cheguei em Oliveira. Eu tinha certeza que eu ia chegar em BH. Isso é mágica. Bênção não vai mudar o destino. Bênção vai iluminar o caminho. Então, o tema que foi proposto para a nossa reflexão é sobre o educador que não se cansa. Apóstolos da educação. Ânimo. Vida. Você é uma pessoa animada? Uma pessoa entusiasmada? Uma pessoa cheia de vida? Né? A vida conquista. Educar é um chamado apostólico. O apostolado, ele é diferente da profissão. O Papa Leão XIV, quase com os padres lá na Basílica de São Pedro, ele perguntava para os padres: vocês estão felizes na vocação? Aí os padres, sim. Ele disse assim: então vocês não estão vivendo uma profissão, porque a profissão, o foco da profissão nem sempre é a realização da vocação. Principalmente no Brasil, pelas questões socioeconômicas, né? Muitas pessoas realizam a sua vocação depois que elas aposentam. Por isso que o pessoal é doido para aposentar. Não é para ficar à toa, é para fazer o que gosta. Porque no trabalho elas não fazem o que gosta. É você ver a cara do pessoal. Olha a cara do pessoal trabalhando. Olha um ônibus indo para o trabalho segunda de manhã. Olha a cara do povo. Você não vê ninguém entusiasmado ali. Porque não é um apostolado. Não é um apostolado. Eu falava isso na homilia, com a missão Maria de Nazaré, a cidade como chama? Rialma. Longe o lugar. Mas nós fomos de avião, né? A gente foi de avião? Foi, né? Aí tinha uns missionários lá da missão Maria de Nazaré que saíram de Divinópolis na noite anterior ao encontro. E chegaram praticamente para começar o encontro. Às 7 horas da manhã, 8 horas, estava chegando o pessoal de carro, viajaram a noite toda, assim eles brincavam. Não, mas isso é brincadeira, que é verdade. É uma viagem cansativa, assim o pessoal meio apertado, o pessoal meio torto, um saiu do carro meio torto, aí chega uma coreografia da Lady Gaga, né? Estava todo mundo viajando. Aí foram ajeitando, mas eu falei na homilia, que o que me chamou a atenção, uma noite mal dormida, uma noite viajada, não tinham nem alimentado direito, mas impressionante a alegria, o entusiasmo e o brilho no olhar daquele povo. Eu falei, não homilia, isso me tocou, porque eu sou muito observador, eu fico de olho nas coisas. Eu falei, não é normal. Eu falava na homilia, isso não é uma coisa normal. Qual que seria o normal? Eu estou arrebentado, eu estou cansado, a gente veio de carro, eu quero dormir, se fosse uma profissão, mas é um apostolado. É uma missão, é muito diferente, muito diferente. Você lida com pessoas da igreja, é muito diferente quando você encontra uma pessoa que faz o que faz por profissão, por obrigação ou por apostolado. A gente nota com clareza. Eu cito Divinópolis, porque lá moro. Há médicos em Divinópolis, se você pagar para ele 20 mil hoje, não tem vaga. Você vai ser atendido em setembro, outubro. E tem médicos da mesma especialidade que vai te comprar R$500, ele te atende agora. Qual é a diferença? Por que isso acontece? Porque a profissão não é um apostolado. O apostolado que vocês exercem é muito mais que uma profissão. Porque vocês lidam com gente que Deus enviou e lidam com gente que os pais confiam. Isso é muito importante. Então, por isso que se diz, educar é um chamado apostólico. Jesus não deixou livros escritos. Ele não escreveu livro nenhum. Ele nem sabe se ele escreveu alguma coisa. A Bíblia não fala sobre isso. Mas Jesus não deixou livros escritos, mas deixou discípulos
formados. Ele foi o educador por excelência. Tanto que a educação foi tão profunda que estes discípulos falaram: nós temos que escrever. E se a gente não escrever, o que ele disse, o que ele fez, vai se perder na história. Aí sim, os evangelistas começaram a escrever, depois veio Paulo, Pedro, etc. Mas os discípulos, no início, eles não pregavam com a Bíblia nas mãos. Você não pode falar isso aberto, não? Senão você leva os protestantes a uma depressão profunda. Porque se não há Bíblia, não há pregação, né? Quer dizer, mas a pregação, ela veio antes da própria palavra. Jesus não falou: olha, daqui um manual de instrução, preguem isso aqui. Não, ele disse, ele formou, e eles pregavam. E pregavam sem Bíblia, porque não existia. Quer dizer, a formação que Jesus deu foi além de uma cultura do livro. E São João, muito esperto, ele vai narrar ali os milagres de Jesus, vai escrever, e como que ele termina o evangelho dele? Jesus fez e disse muitas outras coisas que não estão escritas neste livro, mas estas aqui foram escritas para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, não é possível que você consiga resumir a vida de um homem de 33 anos, ou pelo menos dos 30 aos 33, uma missão árdua e diária, esses evangelhos que nós temos nas mãos, que é bem resumido. Por mais detalhado que seja, é bem resumido. Esta é a educação que Jesus espera de nós. Ide, fazeis discípulos todas as nações, ensinando-as a observar tudo o que vos ensineis. Eu vejo lá no colégio, muito obrigado. Eu vejo, uma aplauso de educação, eu vejo no Recanto do Espírito Santo a alegria dos missionários, educadores missionários, não passando apenas a cultura do livro, mas o modo como lidam com os alunos, o modo como eles lidam entre si, o modo como eles lidam com o padre, é muito diferente de uma escola normal. Ontem, eu não sei se foi ontem que eu contei aqui, mas eu estava no supermercado, encontrei lá com um pré-adolescente, que foi meu aluno pequenininho, né? Ele veio com o braço: padre Cristo, pode ter um menino pula, ele já está maior, eu abracei o pai dele. Você não me abraça assim não. O pai ficou de olho, né? Ou seja, e a educação marca a vida das pessoas. É uma marca que não se apaga. Eu tenho visto muito, eu comento muito com o André, com a Luciana, que isso me encanta no colégio. Aqueles maiores, eles vêm para a igreja, como se fosse aqueles menininhos de 5, 6 anos atrás. Quer dizer, a gente vê o desenvolvimento das crianças. E não é apenas o desenvolvimento de uma matéria dada, é de uma vida acompanhada. É aquilo que Jesus nos pediu: ensine aquilo que eu ensinei. Claro que as matérias são necessárias, mas a nossa visão é uma visão que vai além da sala de aula e que vai para a vida. A pedagogia de Jesus, ele forma pelo encontro e não pela teoria. Jesus nunca formou ninguém pela teoria. Meu professor de Bíblia, muito simpático, ele faleceu, era padre Benjamin, doutor de Sagrada Escritura. E a gente falava com ele, porque ele era assim, um pouco mais obeso, e ele falava e fazia assim, aí continuava. Eu falava com meus colegas: esse padre vai morrer aqui, viu? Porque não é normal uma pessoa não ter um fôlego. Aí a gente falava com ele: padre Benjamin, o senhor poderia dar aula com os livros do senhor, por que o senhor não escreve livro? Ele falava: muito ocupado para escrever livro. A gente falou com ele isso 2 anos de teologia. No final da história, o que aconteceu com o padre? Morreu. Coitadinho, teve um piripaco lá, morreu. O que ele deixou escrito? Nada, só plano de aula. Aí os seminaristas, não sei como fizeram, mas estavam pegando o material dele para ver se fazia alguns livros, que era uma biblioteca ambulante. Ele não deixou nada escrito. E ele dizia que Jesus ensinava de 2 maneiras: na sala de aula e na vida. Ele dava primeiro a teoria, depois ele dava aula prática. Bom, né? Porque ele falou: é assim, assim, assim. Ah, tá bom. Ele falava sobre o perdão. Ah, tá bom. Qual foi o tema da aula de hoje? Perdão. Ah, Jesus, o perdão. Tá bom. Aí ele saía. Aí vinha Pedro, alguma coisa concreta.
Ô Jesus, é perdoar, certo? Não, é assim. Ele ensinava na teoria e ele mostrava na prática. Como que a Bíblia diz isso? Ele ensina não como os fariseus e mestres da lei, mas como quem tem. O que é autoridade no ensino? Você ensina com a vida e depois com o livro. Essa é a educação de Jesus. Ele tinha autoridade no que falava, que as pessoas viam nele a pregação viva. Ele não apenas falava, mas ele educava. Esta é a vocação, não é? Formar pelo encontro e não pela teoria. Jesus ensinava com perguntas, com histórias e com gestos. São as três maneiras, a pedagogia de Jesus. Ele era um eterno contador de história. A história tem a sua força própria, que é quando você escuta a história, a sua cabeça interpreta na sua vida. A história, ela nunca é uma, ela é um número de pessoas que a escutam. E nós vamos então esse conta de quê? Não, só para saber, eu estou curioso. De quê? Comunicação. Tá católica? Está sendo bebê? Não, só fica bebê. Não, nada contra, não é uma pergunta. Católica. Eu fiz a pergunta, vocês interpretaram, viu como vocês são? Acabei de falar aí, ó, ao exemplo prático. Muito bem, meus irmãos. Aqui Jesus ensina por perguntas, por histórias e gestos. Eu vejo muito ânimo das crianças quando o professor ou a professora vai contar alguma coisa. Isso é interessante da vida deles, porque os menorzinhos, eu acho isso, não estou falando com certeza não, os alunos menores, eu acho que eles pensam que a gente mora na escola e que a gente não tem família, é só ali, né? Parece um bonequinho. Quando eles nos veem fora da escola, eles ficam assim, ó. Quer dizer, ele sai de lá, né? Não está de uniforme, Tem uma aluna que falou, nossa, falou com a professora, eu fiquei tão feliz. A professora, por quê? O padre falou meu nome no supermercado. Mas ela acha que fora de lá ela não é, né? Esse clima que nós criamos dentro de uma escola católica, não de livro, mas de afeto, de presença, né? Quando a professora fala, hoje eu atrasei porque o meu filho estava doente. A senhora tem filho? Tenho, é do seu tamanho, está na salinha ali. O meu marido? A senhora tem marido? Tem, a minha casa. A senhora mora onde? Quer dizer, é um mundo que se desvenda, e nós vemos que é muito palpável a diferença de alguém que está nesse mundo da educação como apostolado e as escolas que exercem apenas uma profissão. Agora eu não sei se confere a verdade. A internet tem muito, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Mas eu estava lendo, vindo para cá, estava lá em Curitiba mexendo no celular, eu vi lá que eles aprovaram agora uma lei que o aluno ele vai poder passar devendo 4 matérias. Alguém leu isso aí? Deve ser o livro. Você estava no Metrópole. Então vamos supor, se ele ficou em recuperação em 4 matérias, ele não conseguiu nota, ele vai passar devendo essas 4. E cabe ao professor do ano seguinte incentivá-lo nesta matéria que ele passou sem saber. Ou seja, você sabe muito bem o que eles querem, né? E por que os pais estão lotando as escolas católicas? Porque quando se fala de ensino católico, sempre foi um ensino de qualidade. Não falo para todos, porque tem gente que não gosta de estudar. Isso aí parece que é um dom, é uma escolha, né? Mas antes, quando se falava de padre, o padre fulano, logo se pensava o quê? Uma pessoa culta, uma pessoa versátil na oratória. Vamos escutar o que ele vai falar. Geralmente padre fala muito bem. Por quê? Porque a igreja sempre foi uma grande formadora, uma grande educadora. E isso está no inconsciente coletivo. Isso está impregnado no DNA do povo. Quando fala escola católica, muitas pessoas não levam para um lado só de oração. E não colocar uma menina, não, reza sem parar. Não. Quando fala educação católica, o que os pais entendem? Educação rígida, educação com valores, educação com horário. As pessoas são mais firmes, né? Exigem uniforme,
Quer dizer, isso está na cabeça popular. E isso nos ajuda. Porque se o mundo hoje está numa descida, a resposta católica de ensino, ela sempre está numa subida. Eu tenho visto com muita alegria várias PUCs no Brasil, que tem bispo bom, um reitor valoroso, estão recuperando a questão do catolicismo na educação. Isso aconteceu com muita força, eu me referi a isso ontem, né? Na PUC Minas. Quando eu estudei na PUC Minas, era uma tristeza. Aí o arcebispo agora nomeou um padre, um doutor, catolicíssimo. Hoje tem que falar padre católico. Tem que perguntar, o senhor é católico? Sou. Aí, não vai ser, tem que ser católico. Aí ele arrumou um católico dos bravos. Meu filho, o padre em pouco tempo abençoou a PUC toda, andou no corredor de batina, e jogando água benta na cara dos ateus, e colocando cruz na sala, e falou, ó, professor que não quiser, demissão voluntária. Né? Saíram pouquíssimos, porque as pessoas sabem o nome PUC, a força que tem. Na entrada da PUC tinha lá um monumento chamado holístico. O pessoal gosta disso, né? É um movimento de todos para todos. Eu não aguento isso. Movimento de todos para todos. Falei, já que está assim, coloca aí. Movimento de todos para todos. Aí já resolve, né? Meu filho, o novo reitor, falou que movimento de todos para todos. Tira isso aí. Fez uma capela. Era na reitoria antiga, uma capela ecumênica. Não sei se você concorda comigo. Faculdade, universidade, com capela ecumênica, é uma sala de reunião. É uma sala de ninguém ali reza, né? Fica aquele mausoléu inutilizado. Ele não. Colocou o Santíssimo Sacramento, Dom Valmor presidiu a missa, colocou o Cristo crucificado, a imagem de Nossa Senhora das Dores, pediu que o grupo universitário fizesse um grupo de oração na capela. Não é uma imposição, mas é aquilo que é nosso, a da Igreja Católica. Então, uma escola católica lá na sua cidade, ela tem que ser este farol de inteligência, farol de uma boa formação, porque vocês estão num processo de crescimento, eu acredito nisso. As crianças entraram, aqueles que eram crianças estão pré-adolescentes, quem era pré-adolescente está indo para a juventude. Quando é que vai consolidar o nome do seu colégio? Quando é que um colégio se consolida? Como são os colégios de Fortaleza, no Ceará. Eu sou admirado pela educação do Ceará, fora do comum. Eles não falam muito, mas se você pega esses concursos nacionais, o Ceará, ele rapa sempre os primeiros lugares. É impressionante. Minas, São Paulo, tudo perde para o Ceará. Vai lá e pesquisa. É um ensino, porque lá o pessoal é duro no ensino. E há não me lembro, mas há uma rede de ensino que eles conseguiram o lugar que eles estão, porque eles fizeram uma projeção de futuro pelos alunos do presente. Que eles começaram com criança, com adolescente e com jovem. Quanto é que o nome do seu colégio, ele vai se firmar socialmente falando? Nas provas para a faculdade. Por isso que muita escola coloca, aqui passou em primeiro lugar medicina, primeiro lugar advocacia. Isso chama a atenção. Ó, aquela escola tem o ensino que vale a pena. Imagine, lá na sua escola, além da pessoa passar num lugar, uma graduação, aumentar num lugar maior, ainda ser uma pessoa de virtude, um católico praticante, uma pessoa de fé entrando no judiciário, médicos de fé, advogados de fé. Esta é a missão. Conta-se, não sei se confere a verdade, que o imperador da China não se curva para ninguém, mas quando ele vê um mestre, que é o nosso professor, ele se curva, e eles perguntam, por que você não se curva para ninguém, mas se curva no mestre? Ele fala, porque se não fosse o mestre, não teria nada. Se não fosse o professor, não teria profissão alguma. Então ele merece a nossa reverência. Então isto é um apostolado, é plantar hoje para colher amanhã. Por fim, meus irmãos, educar como missão apostólica é uma entrega diária. Se a gente não renova o nosso amor pela educação diariamente, nós vamos nos cansar. Tem um filme que eu gosto muito, quando eu pego o retiro para casais, eu reservo 1h30 para a gente ver um filme. Tá certo? É um filme de cor, tanto que eu já vi. Mas os casais gostam, que alguns não viram.
O filme se chama Como Se Fosse a Primeira Vez. Alguém já viu? É filme para casal, né? As mulheres adoram, né? Por quê? A mulher, ela dorme, ela esquece, ela tem uma amnésia quando ela dorme. Aí o cara vai conquistá-la a primeira vez, ela fica toda entusiasmada, ele não conquista, então até amanhã. A ela, até amanhã. Pronto. No outro dia ele já chega mais íntimo. Ela olha para ele e fala assim: mas quem é você? Faz um escândalo. Ele fala assim: você é louca? Aí alguém fala assim: não, ela tem essa deficiência. Quando ela dorme, ela esquece, ela não vai se lembrar de você. Ele falou assim: não tem problema não, porque eu a amo de verdade, e quem ama haverá de conquistá-la todo dia. E o filme é isso, todo dia ele vai começar do zero. E ele, não vou contar o filme, né? Mas ele vai criar alguns macetes para que ela lembre. Não é que ela vai lembrar, ele falou: olha, isso aqui foi de ontem. Aí ele começa: eu penso que ser padre é uma entrega diária, né? Casamento, celebrei uma vez uma missa de bodas de ouro, o pessoal velhinho lá, eu perguntava para ela, né? Então tem 50 anos que a senhora se casou com ele? Ela falou assim, porque a mulher fala, né? Ela falou assim: e não, padre, se tivesse 50 anos que eu me casei com ele, eu já tinha separado. Ele não é mole, viu? Eu falei: mas qual que é o segredo? Não tem 50 anos que eu me casei com ele, não. Tem 50 anos que eu me caso com ele todinha. É o segredo. É uma entrega diária. Aí só vocês dão uma risadinha, né? Eu perguntei para ele: mas o segredo dela é esse. Qual é o segredo do senhor de viver com a mesma mulher 50 anos? Ele riu e falou assim: concordar com ela. Esse casamento vai longe, hein? Esse casamento tem futuro. Mas nós que somos educadores, vocês que têm essas escolas maravilhosas, é uma entrega diária. É uma entrega diária, né? Não é uma profissão. Não é uma profissão. Eu estou falando do colégio que eu estou lá. Então a gente vê que o clima é diferente. O olhar é diferente. A maneira como se chega no ambiente é diferente. O arquiteto que fez o colégio lá de Itaúna foi muito sábio, porque ele colocou a portaria, ele colocou a entrada do colégio e, fazendo uma ponte, a capela. Então a capela fica aberta e fica o Santíssimo lá. Então, para você entrar na escola, para você sair da escola, você passa na frente de Jesus. Então a gente vê os alunos andando com a mochilinha, eles ajoelham. Aí o pai olha para o menino e fala assim: ajoelha, pai. O pai também ajoelha, o menino ajoelha, pai. Jesus. É algo que não é uma profissão, é um apostolado. Nós estamos fazendo o que Jesus pediu: ensine o que eu ensinei. Jesus não formou seus discípulos num curso intensivo, mas em 3 anos de caminhada, com paciência e fidelidade. Isso que os pais esperam dos senhores: paciência, e haja paciência, e fidelidade. Se você tiver paciência no coração e for alguém fiel ao apostolado, você pode até se cansar, mas você não vai se desanimar. Você será uma pessoa cheia de vida. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. Não basta reclamar da juventude, é preciso formá-la. Não basta lamentar a perda de valores, é preciso transmiti-los. O educador é um semeador da eternidade, como Maria foi com Jesus e Paulo foi com Timóteo. São João Bosco diz: Deus colocou você no mundo para os outros, não para si mesmo. Esta é a missão do educador: ter ânimo, vida, alegria. Termino hoje, como terminei ontem, com outro poeminha. Tão poeta. Depois eu vou mandar para o André, eu consegui o arquivo, né? Apóstolos da Educação, ânimo. É o título aqui do poema. É um texto rimado, né? Acho que poema é mais profundo, né? Não sou poeta não, mas é uma rima que a gente consegue bem. Então, o texto vai dizer assim, para vocês o texto, para nós, né? Chamados não a templos de pedra, mas aos templos vivos do coração, somos enviados como mestres da esperança,
apóstolos da educação. Jesus, o mestre dos mestres, não construiu escolas, mas formou pessoas. Andou pelas estradas da alma, tocando vidas dolorosas e boas. Ensinou com gestos e silêncio, com parábolas cheias de luz. Seu método era o amor paciente, sua didática, a própria cruz. Olhou Pedro com ternura, ensinou João a amar. Lavou os pés dos pequenos para o orgulho calar. Educar é mais que falar, é permanecer, é acompanhar, é sentar-se à beira do caminho e com paciência ensinar. É formar não só para o mundo, mas para a eternidade. É acender estrelas na alma, é cultivar a verdade. Se a estrada é longa e árdua e o cansaço quer ficar, lembra que o mestre ainda diz: ânimo, sou eu a caminhar. O educador é semeador oculto, que planta sem ver florir, mas o céu colhe suas lágrimas e um dia haverá de sorrir. Então, apóstolos da esperança, mesmo no meio à dor ou à cruz, não parem de formar discípulos. Educar é missão que conduz. E se faltar reconhecimento e o retorno for escasso, lembre-se, quem educa com fé tem o próprio Cristo no passo a passo. Depois eu vou enviar um poeminha para vocês. É um poema para ânimo, né? Não se cansem. Nós não podemos nos cansar, porque é isso que os outros querem, que nós nos cansemos, desanimemos, abandonemos. Aquele que está com Cristo, ele vai mais longe, porque tudo é possível àquele que crê. Então espero que vocês, voltando lá para a cidade de vocês, que vocês voltem como apóstolos da educação, missionários da educação, levando a educação realmente como ela é, um apostolado. Que Deus os abençoe e aquele que nos chamou a esta nobre missão de educar, nos leve também à perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Com nosso